Olá, me chamo Eulálio, sou engenheiro civil e trabalho com orçamento de obras públicas. E neste vídeo eu venho tirar a dúvida de um membro aí, um participante do canal, Alan, sobre como começar com orçamento de obras públicas ou de orçamento em geral e quais são os seus principais clientes, né? Vamos lá, né? Como começar? A princípio ele diz que é um estudante, né? Talvez esteja interessado em trabalhar com orçamento de obras em geral. E a principal questão sobre como começar é ter afinidade sobre o assunto. Orçamento pode parecer uma coisa complexa, às vezes é, mas quem já tem afinidade e conhece todos os processos, fica mais simples, mais claro e até, vamos dizer assim, abre mais a nossa mente quando a gente começa a ver os orçamentos, ver os serviços e ver outros serviços que estão relacionados e que devem ser incluídos na planilha orçamentária. Então, primeiro é a afinidade do assunto. Outro é conhecer os processos executivos, né? Não apenas os processos executivos, mas as etapas de construção, que vai desde a implantação do canteiro, terraplanagem, caso venha a ocorrer, a parte de demarcação, que é o gabarito da obra, a fundação, a superestrutura e todos os outros elementos que vêm por aí adiante. Ver quais são as etapas e quais são os serviços que estão relacionados naquela etapa. Às vezes a gente chama de planilha mãe, planilha guia ou itens, né? A itemificação já guia. Isso ajuda bastante na hora de elaborar uma planilha orçamentária. Então você conhecer os serviços e conhecer as etapas construtivas, saber em que cada etapa está aquela planilha orçamentária, né? A parte executiva. Porque às vezes você está tratando com reforma, provavelmente reforma você não vai ter fundação, talvez não tenha superestrutura. Então quais são as etapas que estão incluídas naquela reforma, por exemplo? Aí vamos para a parte de serviços. Hoje está muito mais simplificado os programas, né, de orçamento, né? São mais simples, você já tem uma facilidade enorme de escolher os serviços, porque já tem uma gama enorme de serviços que já tem quantificado os seus insumos, a sua mão de obra. Mas ainda assim existem serviços que podem surgir que não existem ainda dentro dos referenciais, dentro dos programas e que precisam ser criados para serem incluídos naquela planilha. Às vezes você pega um serviço mais correlato, mais próximo daquele que você vai executar, copia os índices ou correlaciona os índices e troca os insumos. Isso vale também quando você tem um tipo de acabamento que não tem o serviço para esse tipo de acabamento. Você vai pegar um serviço que tem a mesma nomenclatura para aquele tipo de acabamento e aí vai substituir o insumo. Isso é permitido, inclusive, no SINAP, né? Quando você tem um tipo de cerâmica, por exemplo, que não tem dentro do catálogo do SINAP, você vai pegar aquele que é mais correlato e substituir o insumo e colocar ali um índice de produtividade com relação à cerâmica. Então, basicamente é isso. Não é tão complicado. E hoje, o que eu tenho visto, né? Porque no meu tempo, parece um tempo tão longínquo e talvez seja mesmo, eu cheguei a ser recusado por 2 vezes em grandes construtoras porque eles exigiam um determinado conhecimento em um programa específico de orçamento. Então, eu não tinha esse conhecimento, não fui aceito. Mas hoje, quando eu olho a questão de orçamento, muitas vezes é uma cópia, né? Porque o que acontece? Hoje, eu não sei se eu esteja relativizando muito ou simplificando muito, mas o orçamento é uma das etapas do projeto. Você tem um projeto, você tem as especificações desse projeto, o memorial descritivo, e aí a partir desse projeto, se for um projeto de arquitetura, o arquiteto vai te passar um quadro de áreas
a depender para cada tipo de acabamento. Ele vai te passar um quadro de esquadrias, por exemplo, e aí você vai pegar esse material e vai transformar em serviços. Então você já tem basicamente na sua mão a quantidade, o volume de serviço e vai transformar isso em quantidade de serviços apropriados ao memorial descritivo e ao projeto. A mesma coisa, projeto elétrico. O eletricista, o engenheiro eletricista que desenvolveu aquele projeto, ele vai passar um quadro de materiais. Agora, precisa conhecer o projeto, precisa conhecer o memorial descritivo daquele projeto elétrico para transformar isso em serviços. E isso daí eu diria assim que é basicamente uma digitação, né? Você pegar aquela quantidade, a luva é embutida, é de sobrepor, é em forro, e aí você vai transformar isso em serviço. Você já tem a quantidade, você não vai precisar levantar essa quantidade porque o projetista está te passando essa quantidade, essa lista de materiais. Instalações hidráulicas a mesma coisa, estrutural ele vai passar o volume de concreto para cada tipo de estrutura, a quantidade de forma e por aí vai. Em resumo é isso. E você vai transpor isso para uma planilha orçamentária. E você tem que conhecer o projeto, tem que conhecer o memorial descritivo para especificar melhor o serviço para aquela condição. Porque já aconteceu comigo, por exemplo, chegar uma planilha, porque eu só vou verificar o preço dentro do meu setor, eu vou verificar se aquele preço está condizente com o referencial. Mas chega às vezes um serviço de escavação com escavadeira hidráulica para fundação que não chega, sei lá, 3 metros cúbicos. E só a caçamba da escavadeira é meio metro cúbico, ou seja, em 6 escavadas ela já escavou tudo aquilo ali, vamos dizer assim que meio dia de trabalho a escavadeira executou toda a fundação, mas não, a gente sabe que não é isso. Porque a pá da escavadeira, né, a concha da escavadeira, ela tem uma largura e a fundação tem outra. Então, o volume de escavação da escavadeira hidráulica é muito maior em relação ao que eu preciso escavar, só que vai ser muito mais trabalhoso, porque ou eu vou escavar mais para uma largura menor, ou eu não vou utilizar aquele equipamento. Então o equipamento e o serviço não está apropriado e condizente para aquele serviço que você está executando. Mesmo eu digo para volumes de concreto, que às vezes acontece de pedir, você vai executar uma fundação, por exemplo, 3 metros cúbicos e você bota executado com o caminhão betoneira, que você não vai, metade do caminhão betoneira você vai jogar fora, ou como é que vai ser essa compensação, porque um caminhão betoneiro é de 5 a 6 metros cúbicos, 8 metros cúbicos, não sei como é que está agora, né? Mas era em média 6 metros cúbicos. Então, você pegar um caminhão betoneiro para concretar uma fundação, aí tem que fazer toda uma análise para verificar se é pertinente, se não é pertinente esse serviço. Então, basicamente é isso. A questão da afinidade, de conhecer os processos e conhecer as etapas construtivas, para estar condizente com o projeto e com o memorial descritivo. Só que nem sempre a gente tem acesso ao projeto e também ao memorial descritivo. A gente já recebe essa planilha pronta e aí a gente transforma isso em uma planilha orçamentária. E aí eu diria que é até uma função de digitador. Talvez até com o BIM, a plataforma BIM, né? Esse modo BIM aí de construção de projetos, isso daí vai praticamente acabar a função do orçamentista, porque basta você linkar aquele bloco de execução com um serviço que automaticamente já vai gerar o volume e o serviço dentro ali da planilha orçamentária automaticamente. Mas tem serviços que você não vai ter ele já criado, como eu já falei, e você vai precisar criar. Então, talvez ainda precise de alguém que venha criar serviços, que tenha conhecimento dos índices, dos insumos, de como fazer uma composição de serviço para aquele projeto, para aquela atividade. E querendo ou não, uma coisa importante frisar é que o orçamento é um dos 3 pilares de sustentação para a execução de uma obra, né? Você tem um projeto e orçamento, eles caminham juntos,
você tem um planejamento da obra que vai definir o prazo executivo da obra por cada mês. E você tem também a questão do controle dos processos, que é a qualidade. Então a gente sempre fala, é custo, prazo e qualidade. Se você tem os seus custos bem definidos e o seu prazo bem definido, você vai conseguir cumprir com com tudo que está previsto naquela planilha orçamentária. Então, um orçamentista ele tem que ser bastante cuidadoso, tem que ser muito criterioso para tentar reduzir ao máximo algum erro que possa vir dentro da sua planilha orçamentária, porque qualquer erro vai impactar diretamente na conclusão e na finalização dessa obra. Quando a gente fala de obras públicas, tem uma questão que, quando a gente faz esse orçamento, existe toda uma responsabilidade dentro da atribuição ou do orçamentista ou do projetista que preenche a sua anotação de responsabilidade técnica, a famosa ART, ou Registro de Responsabilidade Técnica, no caso dos arquitetos, que é RRT. Só que, hoje em dia, como eu falei tudo anteriormente, hoje em dia o orçamentista ele não é unicamente responsável, porque como eu falei, né, você tem um projeto, o projetista te passa um quadro de áreas, um quadro de serviços, um quadro de materiais, e você vai transformar isso em serviços. Se em algum momento esse quadro de materiais estiver falhando, o orçamento vai falhar também. Se em algum momento tiver alguma ausência nesse projeto indicando que é necessário um tipo de acabamento e não foi transformado em volume de serviço, o orçamento também vai estar falhando. Às vezes é até difícil identificar isso. Muitas vezes, como eu já fiz, meu intuito nos primeiros vídeos que eu comecei a publicar aqui era justamente tentar mostrar algumas falhas que podem ser identificadas dentro da planilha orçamentária. Questões de comparação de volume de chapisco com embolso, com fachada. Tem vezes que eu somo toda a área de cobertura e ela tem que ter uma equivalência muito próxima à área de piso. Às vezes você tem uma área de piso muito grande e não tem cobertura. Então, se não tem cobertura, você tem impermeabilização de laje. Ah, esqueceu a impermeabilização da laje. Pô, é um serviço que pesa muitas vezes, que tem uma significância. Por que não considerou? O que foi que esqueceu aqui? Porque não é só impermeabilização, você tem que regularizar a laje, executar a impermeabilização, depois fazer a proteção mecânica. Então, só isso já são 3 serviços que foram esquecidos. Então, tem todo esse cuidado. O orçamento é um dos pilares, um dos 3 pilares da execução da obra: custo, prazo e qualidade. Se a gente tem o custo bem definido, a gente tem uma garantia de que o prazo vai ser cumprido e a qualidade vai ser cumprida. Se você altera esse custo, você vai afetar o prazo, vai afetar a qualidade também. Você pode afetar a qualidade. Então, basicamente era isso que eu queria falar com vocês, porque é a questão de quando você quer fazer orçamento, é ter afinidade. Outras vezes a pessoa chega assim, ó, vem cá, tá fazendo nada, vem aqui, venha trabalhar comigo, e aí você começa a adquirir gosto a fazer orçamento. Aconteceu isso lá onde eu trabalho, né? Uma colega estava... Depois ela me disse que ela queria trabalhar com orçamento, só que o pessoal não me disse antes. Aí eu disse, ó, ela tá ali, não tá fazendo nada, tô precisando de alguém para me ajudar. Ela pode vir para aqui trabalhar? Pode. Aí ela veio, começou a trabalhar com orçamento e basicamente todo mundo que trabalha junto comigo tem essa filosofia de consultar, de olhar o volume, olhar projeto, olhar memorial descritivo, ver se tem condizência do que eu estou colocando como serviço é idêntico ao que está no memorial, é idêntico ao que está no projeto, mas nem sempre a gente consegue fazer isso, porque já vem um projeto, tem a responsabilidade do orçamentista que já está mandando para a gente só vai verificar ali o preço, mas a gente tenta diminuir essas arestas. Mas que acontece muitas vezes aditivos, isso ainda é uma coisa que para mim, eu não consigo ainda me contentar com isso, e eu tento buscar lá
onde eu trabalho, responsabilizar quem está errando, porque, querendo ou não, a gente faz uma provisão orçamentária para executar uma obra, e se essa provisão não estiver correta, afeta toda a orçamentação do Estado, do município ou do país, afeta todo o prazo de conclusão. Quando você afeta o prazo de conclusão, você também pode aumentar o custo da obra, porque você vai ter os custos indiretos ali envolvidos que a empresa pode requerer, e por aí vai. Então, basicamente, o orçamentista precisa ter todo esse cuidado, até mesmo para quando começar a evitar ao máximo os erros, né? Os principais clientes. Hoje eu acredito que os principais clientes de orçamentistas são os projetistas. Enquanto eu achava que o próprio projetista deveria ser o responsável por fazer seu orçamento. Mas não, não é dessa forma que ocorre, né? Os projetistas ou os escritórios de projeto, eles transferem essa responsabilidade para um profissional. É um mercado talvez até um pouco mais restrito, porque são um orçamentista, ele pode fazer um orçamento para vários outros projetistas, simultaneamente ou não. Então, não é que nem você está num canteiro de obras e que cada canteiro tem que ter um engenheiro residente responsável por aquela obra, por exemplo. Não, um orçamentista ele pode fazer um orçamento de várias obras, faz em uma semana em uma semana outra, depender do volume, da quantidade, da automatização que é o processo. Se for num BIM, isso daí é muito mais rápido. Então é um processo talvez até mais simplificado. E, bem, esse é o meu conhecimento dentro da área de orçamentos. Eu me limito a dizer sobre isso, né? É claro que pode ter muito mais coisas envolvidas dentro do orçamento. Gerar a curva ABC, fazer a análise do volume de insumos, volume de serviços. Tem muita coisa aí dentro da parte orçamentária. Mas o princípio, vamos dizer assim, o início é esse aí, a parte. Eu quero começar com orçamento. Como é que eu devo começar? O que é que eu devo me preocupar? Foi isso aí que eu falei. Vocês têm que se preocupar com os serviços, domínio nos serviços, quais são os serviços que são condizentes com a realidade desse projeto, com a realidade desse memorial descritivo, com a realidade da obra, o volume da obra que eu preciso, quais são as etapas construtivas que eu preciso desenvolver dentro da minha planilha orçamentária. Então, basicamente é isso. Falei demais até, né? E aí, se vocês gostaram do vídeo, dê um curtir aí. Se ainda não me seguem, me sigam para acompanhar os próximos vídeos. Sugiram também aí, porque já está acabando um pouco as coisas que eu gostaria de falar, né? Talvez eu volte a falar mais de defeitos, né, da planilha orçamentária em breve. E terminar um pouco também a parte do BDI, que não seria propriamente o BDI, mas a parte das despesas indiretas que envolvem desenvolvimento de projeto e quem faz consultoria, fiscalização e gerência de obras terceirizado, ok? Até a próxima aí, nos vemos aí. Tchau.